Amém. Bom, hoje nós vamos sair um pouco, a partir de hoje, né? Vamos sair um pouco do foco Uma Vida com Propósito e nós vamos trabalhar alguns temas separados, isolados. Então, hoje nós vamos trazer aí para os irmãos aquilo que eu entendo que é um dos papéis principais da igreja, ou pelo menos deveria ser, né? Igreja de Cristo, a comunidade do incentivo. Você deve conhecer alguém cujas palavras incentivam você. Alguém que você gosta de ficar perto. Alguém que quando fala, abençoa a sua vida. Alguém que quando fala, abençoa o grupo. Alguém que quando abre a boca, transmite palavras abençoadoras. Palavras que incentivam e que não desanimam a gente. A igreja, bom, eu acho que você conhece alguém assim, né? Eu conheço gente assim. E eu vou ser bem franco com você. Eu adoro estar do lado dessas pessoas. Porque parece que eu até preciso estar do lado de gente desse jeito. Porque isso me abençoa de uma forma tão grande, que isso enche o meu coração de paz, de alegria. Isso faz com que os ânimos sejam renovados. Isso para mim é algo divino, é algo de Deus. A igreja como um todo, ela deveria ser assim. A igreja como um todo, você, da sua boca deveria sair palavras que tão somente abençoasse as pessoas, incentivasse as pessoas. Provérbios capítulo 16, versículo 24, diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Nessa questão de palavra, né, quando a gente pensa em palavra, tudo que vem na nossa cabeça, já englobando o geral, é a comunicação, né? Comunicação, quando a gente pensa em palavra, a gente pensa no ato da pessoa se comunicar com a gente. A comunicação, ela é dividida. Existe a comunicação pela palavra, mas existe também a comunicação que não é pela palavra, é a comunicação que os estudiosos chamam de comunicação não verbal. Você fala mesmo sem falar. Você comunica sem falar. Mas a Bíblia diz assim que palavras, aquilo que sai da sua boca, palavras agradáveis, elas são como favo de mel. Palavras agradáveis eu posso traduzir aqui para nós como palavras de incentivo. Palavras que agradam são palavras que entram no meu coração, entram no seu coração como um incentivo para você. Elas empurram você para cima, elas jogam você para cima. Palavras agradáveis, elas não jogam a gente para baixo, muito pelo contrário, né? Palavras agradáveis levam a gente para cima, deixa a gente bem, deixa a gente de bem com a vida. Favo de mel, o texto fala em favo de mel. Na época do escrito, né, na época de Provérbios, que foi um livro escrito por uma pessoa muito sábia, que usou a sabedoria da época para construir pequenos versos, poemas, sabedoria popular e transmitir na palavra de Deus. Ele usa a ideia aí, né, do favo de mel. O favo de mel, ele era considerado, o mel em si, no Antigo Oriente, ele era considerado a comida dos deuses, o alimento dos deuses. Era a coisa mais gostosa, se é que eu posso assim dizer, que o homem tinha. Naquela época eles não conheciam leite condensado, irmãos. Eles não sabiam que era bom de verdade. E para aquela sociedade, né, o mel era o melhor alimento do mundo, o alimento mais gostoso que eles poderiam ter. E quando o escritor de Provérbios, ele diz, palavras agradáveis são como favo de mel, é como se ele dissesse assim, ó, não existe nada melhor neste mundo.
Tem uma propaganda aí da Hellmann's, não tem? Uma propaganda da Hellmann's dizendo assim, que dizem que é a melhor coisa do mundo. Eu não sei se você já viu, mas tem uma propaganda, teve pelo menos um tempo atrás aí. Dizem que é a melhor coisa do mundo. Mas na época, no Antigo Oriente, a melhor coisa do mundo em termos de alimento, irmãos, era o mel. Era o mel. Por isso que o dono do livro de Provérbios, o escritor do livro de Provérbios, ele vai falar assim, ó, não existe nada melhor para você sentir. Não existe nada que te dê tanto prazer do que palavras agradáveis, palavras de incentivo, palavras que levam você a outro estágio. A igreja, e aí quando eu falo a igreja, você precisa entender, o negócio é com você. Você precisa ser uma pessoa cuja a palavra é uma palavra agradável como o favo de mel. A gente precisa aprender a ter, a deixar sair de dentro de nós o melhor para a vida das pessoas que nos ouvem, irmãos. O melhor. É fato que às vezes o melhor nem sempre vai ser melzinho, né? Às vezes o melhor vai ser uma palavra amarga, mas vai ser o melhor. Às vezes a pessoa, ela, no afã de te incentivar, ela tem que dar uma pressão em você. Uma pressão. Mas o desejo do interior da alma dessa pessoa é elevar você, é te dar um patamar superior, é tirar você da mediocridade e levar você para cima. Então, quando você se comunicar com seus irmãos, quando você conversar com seus irmãos, quando você for trabalhar com alguém, exortar alguém, que as suas palavras sejam como favo de mel, que sejam palavras de incentivo. A igreja precisa fazer isso. Quando a gente faz isso, acontecem algumas coisas na nossa alma. Vamos ver aqui. Não está funcionando não, meu querido. Está desligado? Obrigado. Agora sim. É a Leide que queria me derrubar. Não. Brincadeira. Passa aí. Quando a gente trabalha nesse nível, quando a gente consegue fazer com que as nossas palavras sejam como favo de mel, a gente passa a ser agente de cura para a vida dos nossos irmãos. O texto vai dizer assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Você vê como que o autor, ele fala assim que essas palavras, elas são como favo de mel, elas são doces para a alma, mas elas são medicina para o corpo. Ou seja, o meu corpo vai ficar melhor, curado, saudável. É como se alguém estivesse me dando um remédio. É algo abençoador. Por isso que o primeiro tópico está aí. Quando a gente age dessa forma, quando as nossas palavras são palavras de incentivo para os nossos irmãos, a gente passa a ser um agente de cura na vida deles. Por quê? Porque existe um antagonismo muito grande, até mesmo na Bíblia, porque a Bíblia também vai dizer que as palavras amargas, né, as palavras ruins, elas são ruins para a alma, e elas são ruins para o corpo, são ruins. Ou seja, se você pensar no contrário, você vai enxergar. Talvez, lembra a última vez quando alguém usou com você palavras amargas, não palavras amargas que queriam levar você para cima, mas palavras amargas que quiseram levar você para baixo. Como é que você ficou? Qual foi o seu estado emocional? Você lembra a última vez que você levou uma bronca do seu chefe? Você lembra a última vez disso? Você lembra a última vez que alguém chamou você de incompetente? Que não teve nem tato para fazer isso?
Você lembra a última vez que alguém chamou você de burro? Porque pode ser que tenha acontecido isso na sua vida. Você é um burro mesmo. Como é que você se sentiu? As palavras que são desagradáveis, elas fazem mal para a alma. Irmão, ela não faz só mal para a alma, não. Ela faz mal para o corpo da gente. A gente se sente mal. Não tem coisa pior no mundo do que você saber que existem pessoas que falam mal de você. Não é? Porque você fica doente quando você olha aquela pessoa. Você sabe que ela fala mal de você. E você olha para aquela pessoa e você, lá no fundo da alma, dá um ressentimento no seu coração. E se você deixar alimentar isso dentro do seu coração, logo você vai adoecer e talvez até ter um problema aí que pode desencadear uma depressão na sua vida. Por quê? Porque alguém fala mal de você. Palavras amargas matam. Mas irmão, minha proposta para você é que você use palavras doces como mel. Porque palavras doces, se palavras amargas matam, palavras doces vivificam a alma do seu irmão. Então quando você estiver conversando, procure se policiar um pouco, né? O que está saindo da sua boca? Está saindo mais amargura ou está saindo mais doçura? Está saindo mais doença ou está saindo mais cura? O que sai mais da sua boca? Tem um texto aqui na Bíblia, Provérbios 16, 23, que diz o seguinte: o coração do sábio ensina a sua boca. Numa tradução um pouquinho mais antiga, diz que o coração do sábio é mestre da sua boca. O coração manda, ensina a boca. O coração é mestre da boca. O coração vai ensinando a boca. Ou seja, aquilo que eu vou falando é aquilo que o meu coração autorizou a minha boca falar. É lógico que é uma linguagem figurada, mostrando que o coração é o epicentro da alma do ser humano. Ou seja, você tem o controle sobre aquilo que você fala. Você só não tem o controle daquilo que você falou, mas você tem o controle daquilo que você fala. Você decide se vai sair da sua boca palavra de incentivo ou se vai sair da sua boca palavras de amargura. Você decide se você vai curar as pessoas ou se você vai fazer com que as pessoas caiam numa doença espiritual, emocional e até física. Ou seja, você é o dono da sua vida, você é o dono daquilo que sai da sua boca. Não se esqueça. Então lembra aí, quando da sua boca saem apenas palavras de incentivo, você é um agente de cura na vida das pessoas. É um agente de cura. Segunda coisa que é importante no texto, a gente age de maneira muito semelhante à do Espírito Santo. Quando eu falo palavras de incentivo para as pessoas, quando da minha boca sai apenas coisas que edificam os outros, quando eu converso com meu irmão e as palavras são agradáveis, são de incentivo, eu acabo agindo de uma maneira semelhante ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Olha, vamos dar uma olhadinha no texto que fala do Espírito. Jesus disse assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, ou outro Conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Quando Jesus fala do Espírito, Ele diz outro Conselheiro, ou numa outra tradução, outro Consolador.
outro Consolador. O outro, a palavra do grego aqui, significa um outro da mesma essência, ou seja, alguém exatamente igual a mim. Vocês só não vão me ver mais fisicamente, mas mandarei a alguém da mesma essência que eu, e este vai caminhar com você. E hoje eu e você estamos debaixo dessa graça, da unção do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, né? Da presença do Espírito Santo dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha alma. Agora, uma coisa que acontece é que esse Espírito que veio, e você sabe também, porque através da leitura bíblica, você sabe que uma das características, uma das atribuições do Espírito Santo de Deus é consolar as pessoas, é direcionar a vida das pessoas. Não é isso? São duas características do Espírito. O Espírito tem muitas características, muitos atributos, mas é atributo do Espírito Santo consolar as pessoas. É atributo do Espírito Santo direcionar as pessoas. Quando, irmão, da sua boca saem palavras de incentivo, você acaba fazendo o papel do Espírito Santo na vida das pessoas. Você acaba fazendo a mesma coisa que o Espírito Santo faz na vida das outras pessoas. Se o Espírito Santo veio aqui para consolar e direcionar as pessoas, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para nos trazer alento de Deus, para nos trazer direção, quando da sua boca saem palavras de incentivo, palavras doces como mel, palavras que curam alma e curam corpo, você está fazendo o papel do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você está deixando que esse Espírito que mora dentro de você governe a sua vida. Governe a sua vida. Isso é o que nós batistas chamamos de plenitude do Espírito Santo de Deus. Se deixar levar pelo Espírito, se deixar falar pelo Espírito, se deixar usar pelo Espírito. Quando você fala palavras doces, você prova para o mundo de que aí dentro não tem só o Espírito, aí dentro tem o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida, de uma forma plena, não de pedacinho, não um pouquinho, mas quando saem palavras de consolo, palavras agradáveis, palavras de direcionamento, você está fazendo o papel do Espírito Santo de Deus. E vamos pensar um pouquinho no contrário, porque sempre é bom pensar um pouquinho no contraponto. A Bíblia diz de uma forma ilustrativa que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu posso entender que existem várias formas de destruir. Se o texto que é o nosso texto base hoje diz que palavras doces são cura para a alma, né? Cura. Eu posso dizer que palavras amargas nos adoecem. E eu quero entender que já que o diabo vem para destruir, ele vai sempre querer usar palavras amargas. Nunca palavras doces. O que sai da sua boca? O que sai da sua boca? Saem palavras doces, palavras que são semelhantes ao trabalho e à obra do Espírito Santo de Deus, ou palavras amargas, que na verdade, o autor das palavras amargas muito provavelmente é Satanás, ou pelo menos o direcionador das palavras amargas é Satanás, porque as palavras amargas não curam, elas traem doença. As palavras amargas, elas nos deixam para baixo. As palavras amargas, elas nos destroem de uma maneira paulatina, pouco a pouco, bem vagarosamente, mas elas nos destroem. A gente precisa ser instrumento de Deus, e fazer a obra por meio do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa que eu entendo, quando eu olho para essa ideia, quando nossa palavra é uma palavra de incentivo, nós acabamos ganhando com isso. Por quê? Porque tem a contrapartida da nossa atitude. Quando você abençoa, é muito difícil que isso não aconteça.
quando você abençoa, você recebe uma contrapartida abençoadora. É muito difícil, principalmente no meio em que a gente vive, você dar amor e receber ódio. É muito difícil. Talvez lá no mundo ainda aconteça isso, mas no nosso relacionamento como igreja, como irmãos em Cristo, é muito difícil você dar amor e você receber ódio. Quando você é uma pessoa que tem palavras de incentivo na sua boca, palavras doces como favo de mel, palavras que curam a alma das pessoas, você é favorecido com a contrapartida da sua atitude. A maneira com que nós agimos determina a maneira com que nós acabamos sendo tratados pelas pessoas. É a lei da contrapartida. Ou seja, se você dá coisas boas, você recebe coisas boas. Se você dá coisas ruins, automaticamente você vai receber coisas ruins. É muito difícil acontecer o contrário. Comece então a ser um incentivador. Comece a ser um incentivador. Comece a falar de uma maneira com que as pessoas gostem de te ouvir. Comece a ser uma pessoa conhecida, porque quem é assim é conhecido por ser assim. Conhecido por ser uma pessoa cujas palavras abençoam, aonde as pessoas buscam conselho, aonde as pessoas olham e como que uma fonte de água muito limpa, elas vão beber ali. Elas vão fazer questão de ir até você, quando você é uma pessoa que de verdade mesmo é um incentivador na sua vida. Converse com as pessoas, e converse com as pessoas sobre as qualidades que elas têm. A gente não tem muito costume de fazer isso, sabe? De conversar com as pessoas do tipo assim: oi Márcia, eu vim aqui hoje para conversar com você, mas eu só queria te dizer que eu estou muito até emocionado com a maneira com que você age. Eu quero engrandecer você aqui, porque você faz muito bem isso. Sabe? Comece a enaltecer o seu irmão naquilo que ele é bom. Todo mundo tem um lado bom. É verdade que nós temos um lado ruim também. Nós não somos bons em tudo. Mas olha, pegue o gosto, pegue o hábito de você começar a elogiar as pessoas. Pegue o hábito de fazer isso. Você vai ver como que a sua vida vai mudar. Porque nós temos um costume, irmãos. É um costume, é natural isso. Não é porque nós somos ruins ou algo do gênero. Nós temos um costume de enaltecer o errado e não o correto. A gente tem costume de olhar para o indivíduo e olhar a parte ruim do indivíduo. E aí acabar falando da parte ruim do indivíduo. Antes de você fazer isso, quando te der uma vontade, porque vai te dar uma vontade meio natural de fazer assim, no seu relacionamento do dia a dia. Antes de você fazer isso, para um pouquinho, faz aí um exercício mental e traga à tona: mas espera aí, o que tem de bom essa pessoa? Será que eu não posso também enaltecer o que ela tem de bom, ao invés de eu falar do que ela tem de ruim? Palavras de incentivo curam a alma das pessoas. Tem coisas na Bíblia que estão escritas ali, é uma frasezinha tão curta, gente. Tão curta, mas tem tanto poder. Palavras agradáveis são como favo de mel. Cura para a alma, medicina para o corpo. Procure se policiar e seja uma pessoa que fale bem das pessoas, porque todo mundo é digno de um elogio, por menor que seja. Mas como eu disse, é uma guerra. Sabe por quê? Porque automaticamente a gente vai focar no ruim. E isso não acontece porque você é ruim, não. Isso acontece porque a gente é um ser humano de natureza caída, tá? Sabe aquela história da criança que você não precisa ensinar ela a fazer a coisa errada? Não precisa ensinar. A gente está vivendo um tempo bem legal com a Melissa. E agora ela começa a ter
fazer os joguinhos com a mãe, né? Os joguinhos ali. Vai jogar alguma coisa e ela fica tentando passar a mãe para trás. Ela quer ganhar. E para ela, ganhar é a qualquer custo. Então ela vai jogar um jogo da memória com a mãe dela. E daí, de repente, eu chego em casa e a gente começa a conversar um pouquinho. E a André fala, ó, ela fez assim, assim, assado. E ela estava tentando me trapacear. Ela não faz isso porque ela é ruim. Ela faz isso porque ela tem a mesma natureza que eu e você, que somos seres humanos caídos. Seres humanos propensos ao erro, seres humanos propensos ao pecado, seres humanos propensos a fazer a coisa que não devia fazer. Não devia fazer. Então você vai ser tentado a quando falar coisas que não são agradáveis. Você precisa vencer essa tentação. E você precisa entender por que está escrito que palavras agradáveis são como favo de mel. É a melhor coisa que tem no mundo, segundo o autor de Provérbios. Porque são cura para a alma, medicina para o corpo. É preciso falar. Não adianta você dizer assim, não, olha, eu te acho o máximo. Não falar nada, só sentir. Glécio, eu não falo nada, não estou falando nada para você, tá? Mas eu sinto, você é o cara, você é bom, eu admiro você, mas eu nunca falei isso para você. Isso não vai mudar a vida dele. Às vezes a gente sente isso pelas pessoas, mas a gente não verbaliza. Fale para as pessoas. Que é outra coisa que a gente tem muita dificuldade para fazer, é falar bem dos nossos familiares para eles. É você chegar no seu pai e você falar coisas boas dele. É você chegar na sua mãe, elogiar sua mãe pelo lado bom que ela tem, mesmo sabendo que ela tem um lado ruim muito forte. Mesmo sabendo que tem dificuldades grandes ali, mas você chegar para ela e falar assim, olha, eu te admiro por causa disso, daquilo, você é uma mulher extraordinária, você é um pai sensacional, você é um filho maravilhoso, você é um amigo, companheiro, muito mais chegado que o irmão. A gente precisa falar, porque só sentir não muda a vida de ninguém. Palavras agradáveis são como favo de mel. Não são pensamentos agradáveis, são como favo de mel. A Bíblia diz palavras. Aquilo que você diz para as pessoas. Quero concluir contando uma historinha para você, de uma historinha que tinha o título assim, o monarca da vida própria. Era uma vez o rei Frederico. Rei Frederico era rei da Prússia e ele estava andando em Berlim e dizem que estava caminhando no meio do povo e veio uma pessoa meio na frente dele, andando de forma resoluta, parecendo um monarca. E o rei Frederico olhou para ele e perguntou: quem é você? Porque ele se impressionou. E o homem falou: eu sou um rei. Ele falou assim, quase que olhando para o cara, falando assim: eu não te conheço. E de qual reino? Da minha própria vida. E continuou a andar majestoso. Todos nós somos reis da própria existência. É você que se autogoverna. É você que determina quem você é, o que você faz, o que você vai fazer. É você que manda na sua vida, ninguém mais, nenhuma circunstância, nenhuma outra pessoa, a não ser o Espírito Santo de Deus que habita em você, é claro. Mas é você quem decide quem você é ou quem você vai ser. Decida ser uma pessoa que da sua boca só saia palavras abençoadoras. Dentro da sua casa, em primeiro lugar, dentro da sua casa. Depois, aqui, no meio dos seus irmãos em Cristo.
depois no seu trabalho, depois aonde você for. Mas decida isso, decida. Você vai ver como as pessoas que estão ao seu redor ou do seu lado, você vai ver como elas vão mudar com você. Quando você decidir ser uma pessoa que fale palavras de incentivo. Palavras agradáveis são como favo de mel. São medicina para o corpo e cura para a alma. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que este conselho, ele fique gravado no seu coração. Amém? Vamos orar.